Iniciamos mais um culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse nosso Deus, que é Criador, Redentor e Consolador. Que Ele possa falar aos nossos corações e edificar as nossas vidas por meio da sua palavra. Saúdo a todos vocês com as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, onde nós lemos: Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra, que Ele possa edificar as nossas vidas e que Ele possa fortalecer a nossa fé. Convido a todos para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que temos de receber a tua palavra. Te pedimos a Deus que tu fale conosco, que tu, Senhor, possas aquietar nossos corações e mentes, para que nós possamos compreender aquilo que tu tens a nos dizer. Em nome de Jesus, nos entregamos a ti, entregamos este tempo, para que tu possas falar, para que tu possas nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém. Antes de formar-se
Hoje nós temos um texto fundamental para a fé cristã. Qualquer pessoa que se apresenta como cristão precisa fundamentar sua fé de forma concreta, para não se tornar supérfluo naquilo que crê. Devemos dar razão da nossa fé. Como diz em 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual é a razão da nossa fé? Cristo morreu e foi ressuscitado. Ele vive para sempre. Nele temos nossa vida fundamentada e nele temos a esperança do perdão e da vida eterna. O texto que lemos hoje do Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 36 aos 49, nos diz o seguinte: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, todo o Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. É até aqui a leitura do Evangelho de Lucas. Diante desse texto, dessa narrativa, nós podemos constatar pontos importantes. Quero ressaltar 4. Primeiro, que Jesus, como Cristo, ressuscitou como verdadeiro ser humano. Não foi uma parte, mas ele todo. Segundo, que Jesus Cristo abriu o entendimento das Escrituras aos seus discípulos. Terceiro, que a presença do ressurreto tem seu objetivo: reconciliar Deus e o ser humano para a eternidade. E quarto, que o Espírito Santo é a presença de Cristo entre nós e dentro de nós até que a criação seja consumada, transformada para a vida eterna. Então vamos lá, primeiro ponto. Na narrativa desse encontro entre o ressurreto e seus discípulos, Jesus evidencia, se revela na carne e no corpo. A importância desse fato, e vejam bem, digo fato, não conto, mito, poema ou qualquer outra expressão que transforme Jesus numa ideia, numa figura idealizada, fora da realidade. A importância desse fato revela a atitude de Deus em ter se feito no Filho pessoa humana. A atitude de Deus é colocar o ser humano dentro da sua vontade novamente. É inaugurar a reconciliação plena do ser humano por meio de Jesus Cristo. E colocar este ser humano na sua totalidade, todinho, inteirinho, na vida eterna. O fato de Jesus ter ressuscitado no corpo, que pediu que o tocassem, que comeu diante deles e até com eles, como por exemplo diz no Evangelho de João, capítulo 21, 12, trouxe a evidência de que não será uma parte do ser humano que irá viver eternamente, mas o ser humano todo, que a vida após a morte não significa uma vida fora do corpo, como se fosse um espírito ou uma alma, mas o ser humano todo estará envolvido na ressurreição de todos, assim como Cristo foi ressuscitado. Aqui cai por terra toda a especulação espírita sobre o ser humano. A integralidade do ser humano está envolvida na nova vida que, assim como em Jesus Cristo, se completou nele e se completará em nós também no dia da ressurreição, no último dia.
Allan Kardec não respeitou a ressurreição de Jesus para a compreensão do ser humano na sua experiência esotérica de uma religião que visa a si mesmo e o seu próprio melhoramento para a evolução espiritual. Por isso ele não pôde falar de dar a vida por amor, mas somente de obter vida pela caridade. Ou seja, se faço caridade para obter a vida, o outro não é o meu alvo, não é o alvo desse amor, mas um meio para que eu mesmo garanta a minha vida. Somente quem dá sua vida por amor, na esperança da ressurreição integral, atinge o outro como alvo do amor de Deus e não como mero meio para conquistar a vida. A ressurreição integral de Jesus Cristo, aquele que é tocado e que come com seus discípulos, nos traz a revelação e comprovação de que seremos ressuscitados à sua semelhança e, novamente, também à imagem e semelhança de Deus, o Pai, para o qual fomos criados para ser. Jesus não pode estar em nossos corações se não estiver também vivo no corpo, para todo sempre. A ressurreição nos impede de ter Jesus como uma ideia, como um exemplo, como uma atitude moral ou qualquer outra coisa. A ressurreição nos coloca diante do Cristo vivo, envolvido com a criação para a salvação desta. Ele é o primeiro e por causa dele podemos ter esperança quando sepultamos também nossos amados e também diante da nossa morte, de que Deus nos trará a vida novamente, não parte de nós, mas nós seremos refeitos no poder de Deus, à semelhança de Cristo. Ressurreição é o destino do ser humano e não a reencarnação, memória ou reaproveitamento orgânico, naturalista, nihilista ou sei lá o quê. Ressurreição significa que Deus irá se relacionar conosco como outro, face a face, distinto, mas ao mesmo tempo integrado na sua vontade e vida. O segundo momento dessa narrativa diz que Jesus Cristo abriu o entendimento das Escrituras Sagradas para os seus discípulos. Vamos lá? Isso significa que não podemos ter conhecimento seguro sobre Deus sem Jesus Cristo. Os discípulos de Emaús, e agora também na nossa narrativa, os discípulos que estavam com os discípulos de Emaús, que estavam contando para eles do encontro, tiveram o privilégio de perceber que o agir de Deus, registrado no Antigo Testamento, agora se tornou claro e evidente, revelado em Jesus Cristo. A importância de que o próprio Jesus Cristo pacientemente abriu os olhos dos seus discípulos para as promessas desse Deus no agir e na história do povo de Israel. E que ele agora, Jesus, é o cumprir dessas promessas de salvação, reconciliação, nova vida, trazem aos discípulos não só entendimento para ler o Antigo Testamento, mas para aceitar e participar da vontade de Deus nessa história. O que o povo de Israel não conseguiu na sua história, Cristo conseguiu. Ele conquistou e, por sua graça, nos torna agora participantes da sua vitória. O novo povo de Deus em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há como participar efetivamente da vontade de Deus e da sua conquista na sua morte e ressurreição. Assim entramos ao terceiro momento dessa narrativa. O terceiro momento é o objetivo de Deus em Jesus Cristo. Reconciliar-se com o ser humano para dar-lhe vida eterna na sua presença. Como Deus faz isso? Bom, objetivamente, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é fato. Cristo assumiu o nosso lugar no juízo de Deus sobre toda a carne, sobre toda a infidelidade de todas as suas criaturas. A pergunta que se segue é: quem matou Jesus? Não foi Deus, foi o ser humano. Historicamente dizemos, foram os líderes judaicos e o Império Romano, bem como boa parte do povo da época. Mas diante do ressurreto, sabemos que ele foi morto por minha causa, por sua causa. Por isso, o objetivo de Deus em Cristo é, primeiro, que todos se arrependam. Matamos o Filho de Deus para tentarmos ocupar o seu lugar, continuar longe dele e fazer o que bem se entende. Agora, essa morte cruel e rebelde se torna na possibilidade de fazer as pazes. Isso surpreende? Isso é de deixar nosso coração em pedaços. Ao tentar viver sem Deus, Deus se permite em seu Filho que fizéssemos isso, acabar com ele, tirá-lo da nossa frente.
E agora ele, que permitiu a morte de seu filho, se volta por meio do ressuscitado, seu filho, e diz: ok, agora podemos nos reconciliar? Ele morreu por nossos pecados. Não é uma frase dogmática, é a expressão de quem, constrangido por tamanho mal, recebe o abraço de Deus em Jesus Cristo, onde ele diz: eu te perdoo por tamanho mal que você fez a mim, a você e também aos outros. Arrependimento e perdão de pecados acontecem juntos. Perdão de Deus não é o perdão barato do tipo, tá tudo bem, ou então eu passo a régua, né? E aí, esse é o perdão que me dá um choque de realidade. Eu causei a morte de Jesus Cristo, pois foi por mim que ele enfrentou a morte. Sem arrependimento, diante do ressuscitado, não há perdão. Lembre-se sempre que quando você orar por perdão, que isso custou a vida de Jesus Cristo. E o quarto momento desse texto nos traz a presença atual de Jesus Cristo e o seu agir para vivermos a partir dele, o ressurreto, rumo à nossa ressurreição. Jesus diz: vocês são testemunhas dessas coisas. Essa palavra foi dirigida aos discípulos que viram o ressuscitado. Mas como podemos nos apropriar desse testemunho? Como hoje podemos averiguar esse testemunho se o ressuscitado não está diante de nós, como estava para eles? Como podemos enxergar que ele morreu por nós, que nós tentamos tirá-lo da nossa frente e ele ressuscitou por nós, para que haja arrependimento, perdão e reconciliação? Como isso é possível? Jesus disse: fiquem aqui, até serem revestidos do poder do alto. Na obra lucana, Lucas e Atos dos Apóstolos, o poder do alto é o Espírito Santo. Aqui se mostra que a revelação de Deus como triuno, também no seu agir, se expressa claramente na Bíblia. Os discípulos são inseridos na obra de Deus como testemunhas desta obra, mas como fazê-lo? Como testemunhar esse Deus que se mostra em Cristo Jesus? O Espírito Santo é a presença de Deus nesse mundo, cujo agir está em conduzir a criação de Deus para junto dele novamente. Pouco sabemos de Deus na sua eternidade, mas na sua revelação percebemos que sua vontade é colocar-nos junto dele. Mais uma vez ele se revela como Deus conosco, ainda hoje. Ele vem, ao passo que ninguém pode alcançá-lo sem que ele se disponha, sem que ele venha ao encontro. O poder de Deus não o eleva para longe da sua criação, mas o faz presente em meio a esta. O poder de Deus, o Espírito Santo, é reconciliador, é favorável para a sua criação, e nisso também ao ser humano. Se o ressurreto não está mais face a face conosco e aguardamos a sua volta, ainda assim podemos dizer que está conosco, e isso por meio do seu Espírito Santo, o seu poder, a sua presença. Quando os nossos olhos são abertos diante do crucificado e ressurreto, como compreensão da história bíblica, nós temos nisto o seu agir em sua presença. É o Espírito Santo que nos faz enxergar isso. Reconhecer a Jesus e ter nele hoje nosso Salvador é manifestação que o poder de Deus não se restringe a um momento da história, mas que se estende até ao fim deste mundo, para a vinda do novo céu e da nova terra. Esse Espírito, que mantém e conserva todas as coisas, age para conduzir todos ao Jesus Cristo, o morto e ressuscitado. É o Espírito Santo que nos coloca diante de Cristo vivo. Concluo dizendo que Deus nos atualiza, nos coloca novamente diante do crucificado e ressurreto como um convite ao arrependimento e à reconciliação e vida nova. O ressurreto continua agindo, falando e nos colocando diante de si por sua presença por meio do Espírito Santo. A reconciliação, no arrependimento de tê-lo crucificado e também no abraço de perdão dado por ele, ainda nos alcançam com o poder dessa notícia, dessa promessa que nós lemos nesse testemunho, nessa narrativa. Esse texto traz a nós de novo como desafio perceber que Deus vem ao nosso encontro. Por meio dessa narrativa, o Espírito Santo nos coloca diante do ressuscitado. Nos convence de que sua morte foi por mim. E me traz agora também o perdão. Eu me arrependo porque Cristo teve de morrer por mim, pelos meus pecados. Mas agora eu sou abraçado
pelo ressurreto, que me concede o perdão, me traz esperança e me também inclui na vida eterna. Essa é a importância desse texto. E é isso que nós, como cristãos, podemos levar também para a nossa vida. Nós estamos diante de Deus, nós vivemos diante de Deus e nós podemos continuar vivendo na presença dele, por meio de Cristo Jesus. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu te convido para me acompanhar na oração final. Amado e bondoso Deus,
Muito obrigado por mais uma vez recebermos a tua boa palavra. Muito obrigado que teu Filho Jesus ressuscitou, é o Senhor vivo que está entre nós. Ajuda-nos a crer nele. Ajuda-nos a contar com ele em todas as situações de nossas vidas, nos momentos de alegria e felicidade, e também nos momentos difíceis, nos quais ainda estamos passando como sociedade, como país, como cidade. Nós te agradecemos pela melhora dos índices da Covid entre nós, porque podemos já respirar com mais tranquilidade, porque podemos já pensar numa perspectiva melhor. E hoje, querido Deus, eu queria orar por aquelas pessoas que muitas vezes são esquecidas. Os garis que juntam o lixo e aqueles homens e mulheres que limpam as ruas e que roçam a rua da minha casa. Eu quero pedir por as pessoas que trabalham na cozinha e na limpeza dos hospitais. Eu quero pedir, Senhor, que tu fortaleças também os agentes funerários que trabalham diretamente com os enlutados e com situações difíceis. E também lá no cemitério, os pedreiros, os coveiros, abençoa eles também. Querido Deus, esteja com as pessoas que trabalham diretamente com pessoas pobres, nos bairros afastados, as pessoas do serviço social, os voluntários, conselho tutelar, promotores, enfim. Esteja abençoando, ó Cristo vivo, a todas estas pessoas que nos auxiliam de uma forma indireta e até bastante direta. Abençoa, novamente pedimos também as pessoas enlutadas e as pessoas doentes. Tudo mais que temos a pedir, incluímos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja à tua frente para te guiar, que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, que o Senhor esteja ao teu lado para caminhar contigo, que o Senhor esteja dentro de ti para te dar sentido, e o Senhor esteja sobre ti para, com a sua paz, te abençoar. Te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por mais uma vez nos acompanhar. Tenha um bom dia. Obrigado também à equipe que nos acompanha. As pessoas que aqui cantam, tocam, aos que gravam, por minha parte, por parte da missionária Débora, nossa gratidão ao pastor Murilo, que tem feito a edição destes nossos cultos. E a vocês que nos acompanham, e a vocês que os divulgam, também o nosso muito obrigado, depois de um ano, um pouco mais já de um ano, desta forma de cultos. Obrigado por nos permitir entrar assim em suas casas. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão.